Hello, students! What's up? Na aula de hoje, nós vamos estudar a junção da expressão there com o verbo to be. Sendo assim, no singular nós vamos usar o is e, obviamente, no plural o are, ficando there is ou there are. Bom, mas quando eu utilizo a expressão there is ou there are? Essa expressão serve para transmitir a existência. Por exemplo, there is, there are, existe, há, existiam, haviam. Então, sempre eu vou utilizar com esse intuito, não é? O there is no singular e o there are no plural, para dizer que existe, ou que existiam, que haviam. Sempre essa questão de existência, tá bom? Isso tem que ficar muito claro. Somente o verbo to be é ser ou estar. Juntamente com there, existe, existia, existiam, havia, haviam ou há. Sempre existência. Isso tem que ficar muito claro no conceito de vocês. Bom, a forma negativa, como é o verbo to be, ele vai acrescentar o not após o verbo, ficando there is not, ou a forma abreviada, there isn't, e no plural, there are not, ou abreviada, there aren't. A forma interrogativa, assim como somente no to be, ela inverte. Sendo assim, o to be vem para frente e o there passa, ficando is there ou are there. E se for negativa e interrogativa? Isn't there ou aren't there? Você vai colocar na negativa e também inverter. O mesmo processo do verbo to be, só que ao invés de usar a pessoa do tempo, por exemplo, he, she, it, I, you, we, você vai usar o there. Você vai inverter o there e o verbo. A atividade dessa semana será na página 48 e 49, tá? Vai ser uma atividade de fixação para você tentar compreender quando usar o there is, quando usar o there are e como usar o negativo e o interrogativo. Lembrando, is para o singular, are para o plural, certo? Vocês vão ter uma certa dificuldade, talvez, na questão 3, porque é um assunto que já foi estudado há um tempão atrás, provavelmente lá no 4º ano, que é o uso do a e do am. E eu vou fazer uma revisão rápida. Quando eu utilizo a antes da palavra e quando eu utilizo o am. E o que significa? O a ou am significa um ou uma, é um artigo. Por exemplo, eu quero falar uma menina, a girl, não am girl. Por quê? Girl começa com o som de uma consoante. E você tem que ter sempre claro na sua mente. Essa estrutura no inglês, ela vai funcionar da seguinte forma: vogal, consoante. Nunca vogal, vogal, nunca consoante, consoante. Então, vogal, consoante, vogal. Por exemplo, girl, o som é de consoante. Então, antes tem que ter uma vogal. A girl. Se eu fosse falar, por exemplo, apple, apple. Apple, apesar de escrever apple com som de a gente ouve o som do E. E o E também é uma vogal. Então, eu não posso falar a apple, porque vai ser o A, uma vogal, e o sonzinho do E, também vogal. Então, nesse intervalo, eu preciso de um N, eu preciso de uma consoante. Então, vai ficar an
apple. An apple. Sempre que for iniciar a palavra com o som de uma consoante, o artigo é a. Se eu for começar a palavra com o som de uma vogal, o artigo é an. É outra coisa que tem que ficar bem clara esse conceito. Vogal, consoante, vogal. Isso vai ser útil para vocês até no Enem. Então, repetindo o primeiro conceito. There is, para o singular, sempre o is para o singular. There are, para plural. Nós já lembramos daquela musiquinha lá? Relembrou? Do verbo to be. O plural é are, sempre are. Nunca vai mudar. Então, esse primeiro conceito. Is para o singular, are para o plural. Segundo conceito, quando eu estou nomeando o artigo um ou uma, é sempre no esqueminha. Vogal, singular, vogal. Certo? Dessa forma, a questão número 3, vocês vão tirar de letra. A questão 4 é uma questão de interrogativa e negativa. Toda vez que tiver o i, vocês vão transformar a frase em interrogativa, como eu já falei. Inverte. E negativa, logo abaixo, acrescenta a forma abreviada, porque é a forma mais comum. Então, você não precisa colocar there is not. Coloque o there isn't. Treine bastante a forma abreviada da escrita, tá bom? A questão número 5... a questão número 5, você já vai colocar para a forma interrogativa ou negativa. Por que interrogativa ou negativa? Vai ficar ao seu critério. Você não precisa colocar as duas, você vai colocar a forma que você sente que precisa treinar mais, tá bom? Esse é um exercício de treino de escrita. A questão número 6, você vai responder de acordo com o que existe na sua casa. Remete àquela aula da semana passada, que foi a organization. Lembra dos cômodos da casa? E a primeira questão, ela pergunta o seguinte: há um fogão na sua casa? Lembra daquela aula do verbo to be, que vocês só colocavam is ou no? E eu falei que em inglês isso não é uma forma correta, não é uma forma... se torna uma forma grosseira você responder somente sim ou não. No verbo to be, a gente respondia yes, it is, no. Certo? Nós sempre acrescentamos. Aqui, da mesma forma, nós vamos responder yes, is there. Yeah, ou no, isn't no. Certo? Sempre acrescente a pergunta, o existir ou não existir. O there is, o there are, ou there isn't, there aren't. Sempre acrescente. E, por fim, a questão 7, que pede para você ver essas figuras, e eu vou facilitar para vocês algumas palavras do vocabulário. Eles perguntam, né, se há, se existe, se existem ou se não existe alguns objetos. Só para relembrar, doll é boneca, bed, cama, school bag, mochila, bolsa escolar, e book, livro, certo? Com essas palavrinhas, não vai ter erro a atividade de vocês. Eu espero muito capricho da parte de vocês, bastante esforço, muita dedicação. E lembrem, toda aula que é enviada é pontuada. Caso não há o envio da atividade, infelizmente não há pontuação. E isso vai acabar prejudicando a média. Então, por favor, enviem todas as atividades. Tirem fotos e pode mandar no meu privado, tá bom? Bons estudos! See you later!